Buenas pessoal, mais um videozinho aqui no canal do GNV. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico, tá? Que é a nova norma de reteste de cilindros que entrou no Brasil, tá? Eu basicamente vou falar da portaria 133 do Inmetro, que ela foi redigida dia 23/3/2022 e ela entrou em vigor, né? A partir do dia 1/4/2022, ou seja, a partir do momento que eu publicar esse vídeo, essa norma já vai estar valendo, tá? Como eu falei, é um assunto muito polêmico e o meu objetivo aqui é deixar claro para o mercado, principalmente para a nossa clientela, o que é essa norma, ela entrou em vigor, por quê, basicamente como é que ela funciona, né? E se gostar do vídeo, dê like, se gostar do canal, se inscreva nele. A ideia do canal é tentar passar um conteúdo do dia a dia de uma instaladora de gás natural, falando do mercado do gás natural em geral e dúvidas bem pertinentes que o mercado tem, tá? Segue a vinheta. Pessoal, o mercado de GNV estava ansioso para saber qual ia ser a mudança da nova norma do Inmetro com relação a reteste de cilindro. O que estava mais gerando assim, ansiedade do mercado, vamos dizer assim, era saber qual iria ser a validade do cilindro, né? Porque nesse conjunto de validade existe a questão da troca do cilindro, que é uma questão onde existe uma desconfiança de lobby de fábricas de cilindro, assim como também vai haver um problema sério no mercado no quesito de trocas de cilindro, né? Então a gente estava curioso para saber o que ia mudar e como ia proceder essas mudanças aí, né? Então, qual que é o fato, né? O fato é que realmente no Brasil aconteceram alguns acidentes delicados no ramo em veículos com gás natural veicular nos últimos tempos, tá? E todos esses acidentes, e pelo menos os que eu fiquei sabendo, foram relativos a cilindros, tá? Houve uma certa impunidade, a gente observa que acaba não vendo a coisa acontecer no quesito de punição, que é onde eu acho que os órgãos federais deveriam agir, porém, isso alertou, né, alarmou a questão de cilindros, com relação à validade de cilindros, jogou os olhos da fiscalização, os olhos do mercado para os cilindros, né? Em conjunto a isso, a gente teve o apoio dessa mudança feita pelas fábricas, assim, né? Tem poucas, basicamente uma no Brasil forte, né? Mas são poucos os agentes, fabricantes de cilindro, e a gente viu uma conexão muito forte do Inmetro com essa fábrica. E nós, que estamos na ponta do mercado, né, que estamos lidando diretamente com o usuário de kit gás, né, de pessoas que colocam gás nos seus carros, a gente estava curioso para saber como nós íamos agir no mercado relativo a essa nova normativa. Afinal de contas, a normativa, a portaria, ela é uma bíblia para quem instala gás, para quem retesta o cilindro, né? Então saiu várias normas, dentre elas a 133, que é relativo à requalificação de cilindros. Eu estou em casa, estudei essa norma aqui, dei uma boa estudada nela, fiz um resumo para fazer esse vídeo aqui e vou tentar passar esse conteúdo para vocês, onde então houve essa mudança, né? Bom, o que a gente observa, além desse lobby, é que muita gente correta no mercado tem tentado se manter vivo, né? E esse se manter vivo quer dizer disputar com concorrências desleais. Vou dar um dado para vocês, por exemplo, um cilindro novo de gás natural veicular hoje, num tamanho intermediário, vamos falar de um cilindro de 60 litros, ele custa em média para uma instaladora, aqui na região sul do Brasil pelo menos, em torno de R$ 2.200 a R$ 2.700, R$ 2.200 a R$ 2.700 hoje, abril de 2022, tá? É um valor bem caro, bem pesado, né? Que nem eu disse, nem tem oferta de cilindro, porque a fábrica tem dificuldades de entrega, tá? E só para vocês terem uma ideia, os convertedores sérios, se forem resolver colocar cilindros novos, eles vão disputar o mercado com convertedoras, com instaladoras que vendem kits completos a R$ 2.400, R$ 2.500. Isso é a realidade do nosso mercado. Então há uma dificuldade muito grande
de competir no mercado de uma maneira correta, vamos dizer assim, séria, né? Para te conseguir virar a chave nesse cenário de mercado, fica realmente difícil. Por isso, nos últimos tempos, houve uma colocação muito grande de cilindros retestados, ou seja, como o cilindro é um bem durável, passa por uma inspeção extremamente rigorosa, que é o reteste, que deveria ser fiscalizado, na minha opinião, inclusive melhor pelo Inmetro, né? Dá um certificado do cilindro, por que não poder recolocar ele em outro veículo, que é o que está acontecendo no mercado? E o Inmetro veio com essa normativa para dar uma ceifada nessa questão, obrigando as pessoas a trocarem seus cilindros por cilindros novos. E se não bastasse isso, tem toda uma dificuldade que já não tem disponível cilindro para vender hoje no mercado, os cilindros que tem há pouco são caros e disputa com concorrência desleal. Então imagina o cenário da bagaça, como diz meu amigo, né? Bom, essa norma ela veio para fazer alguns ajustes no processo de requalificação, sempre lembrando que a principal regra foi com relação a essa questão de datas, né? Aquelas questões como a requalificação precisa fazer como a limpeza, a inspeção interna e externa, remoção de pintura, o teste hidrostático, né? Colocando aquela pressão de 1,5 vezes nos cilindros dessa norma 4705, que é o que nós vamos bater nela aqui. Ou seja, bota 1,5 vezes, 300 bar de pressão no cilindro para ver se tem deformação elástica, plástica, né? Verificação de rosca, pintura. Uma coisa tudo isso continua igual, praticamente igual, não vi mudanças. Tem um item que é o 6.2.1.1.2 da norma, que ele diz que a troca da válvula é obrigatória, pelo menos foi o que eu entendi. Sempre lembrando que aqui na CH4 Manegás, a gente sempre estimulou, instruiu, meio que espetou o cliente a obrigar ele a trocar a válvula, porque eu considero uma questão de segurança a troca da válvula, tá? Bom, mas vamos falar do que vale, né? Como é que vai ficar essa questão de cilindros, então? Bom, os cilindros foi colocado alguns artigos aqui, né? Eu vou colocar uma imagem para ficar mais fácil, onde basicamente diz o quê? Os cilindros de armazenamento fabricados de 2001 em diante na norma ISO 4705, que é o que nós vamos falar aqui, que é os principais cilindros que tem no mercado, o que mais tem no mercado, tá? Podem permanecer em serviço durante 23 anos da data de fabricação ou até 2025. O que ocorrer primeiro, independente do prazo estabelecido na próxima requalificação. Vamos lá. Vamos supor que tu tem, então, conforme a tabela aí, um cilindro de 2001. Esse cilindro, ele pode ser utilizado 23 anos ou até 2025. Ou seja, até 2024 ele vai ter que ser trocado. Se o ano passado, por exemplo, 2021, foi feito o reteste e ganhou um certificado para 2026, né, 5 anos, não interessa. Em 2024, esse cilindro vai ter que ser trocado, segundo o artigo 9 da portaria, tá? Se o cilindro, e consequentemente, porém, tem um detalhe. Em 2002, se o cilindro foi fabricado em 2002, vai até 2025. Lembrando que, aqui está bem claro que cilindros fabricados a partir de 2001, então o Inmetro coloca no mesmo cesto todos os cilindros da norma ISO 4705, trocando até 2025. Se tu pegar um cilindro fabricado, por exemplo, em 2006, teoricamente, vamos supor que eles balizassem para 20 anos. Daria para 2026, né? Não, agora, antes era infinito, né? Antes era o reteste que balizava. Se não reprovou no reteste, vale mais 5 e assim vai, tá? Agora não, botaram um limite. Eu acho, Daniel, que tem que colocar um limite. Porém, eu acho que eles erraram em colocar todas no mesmo cesto, né? Todos os tipos, as datas do cilindro no mesmo cesto. Porque vale também para o cilindro 2006 ou 23 anos, né? Ou até 2025. Então, 2025 esse cilindro vai ter que ser trocado. Se é um cilindro 2008, 2007 com a norma ISO 4705, eu já peguei casos, 2006, 2007 já peguei casos. Vai ser até 2024 ter que ter trocado. O artigo 10º, cilindros fabricados até do ano 2000, em 2024 tem que ser trocados, né? Os cilindros para armazenamento fabricados em 2000 poderão permanecer em serviço até a data da inspeção veicular de 2024. Ou seja, esse aqui, que é mais antigo, deixaram um pouquinho mais.
Aí eu acho que tem que ter coerência. Tem que deixar um fôlego para o mercado, que nem no caso desse artigo 10. Agora, os outros mais novos não poderiam fazer isso, entendeu? O mercado vai entrar em colapso de 2023 a 2025 se isso não mudar, ok? Cilindros até 99, fabricados até 99, norma 4705, 2023 troca. Então também estender, tem datas mais, é mais extenso o prazo para mais antigos, né? Que nem eu disse, tem que ter datas, mas pessoal, vai dar muito pano para manga essa nova regra, tá? E seguindo de outras normas que tiveram no meio aí, por exemplo, a 9809 e a 7866, eles entram com como as mesmas condições do caput, né? Então as mesmas condições do que tem no 4705, beleza? Vamos deixar claro que o cilindro que for condenado, ele tem que ser inertizado, ou seja, desuso, né? Ele tem que ser marcado condenado nele, tem que ser punçado condenado, ele precisa ser destruído, tá? Ou por esmagamento, esmagar no meio dele, ou por furos de 50 milímetros na calota, ou por corte separando as partes, ou seja, fazer um corte e separar ele, dividir ele no meio, ou ainda um corte no pescoço, né, que é o que é mais feito em cilindros até 60 litros, tá? E sempre o consumidor final, que é o usuário, o dono do carro, ele precisa ver o cilindro, ele tem o direito, mas ele precisa ser condenado e ele vai ser registrado, tudo que foi condenado. Então aí também tem algumas entrelinhas que eu acho que poderiam ter sido melhoradas nessa questão que, na minha opinião, não foram, tá? Perderam a oportunidade, tá? Bom, o vídeo já tá longo aqui, eu não quero fazer vocês perderem tempo, mas é um assunto muito importante, né? Concluindo, o mercado vai sofrer um grande impacto, tá? Isso vocês podem se preparar. Está sendo, começando a agir, os convertedores, os instaladores estão correndo atrás para ver o que pode ser feito para dar uma amenizada, uma corrigida nessa discrepância de datas de cilindros antigos, um pouquinho mais novos, né, para o mercado conseguir ter um fôlego, né, porque não vai ter cilindro suficiente para entregar para o mercado. Além disso, imagina aquele cara ter que gastar 2 a 3 mil reais para trocar um cilindro. O mercado vai berrar demais, o GNV vai ficar muito queimado. Eu acho que poderá haver algumas mudanças, estou com esperança, né? Mas foi uma coisa muito feita quietinha, muito coisa que a gente sabia que estava sendo mexido, mas não conseguia ter acesso a isso, né? E aconteceu dessa maneira. Então de 2023 a 2025 muitos cilindros poderão ter que ser trocados, tá? A expectativa é que os clientes realmente eles têm que ter cuidado, porque quando acontecer isso, se não for bem conduzido essa situação, né, quando começar a ver as trocas de cilindro, os clientes podem, não, eu vou tirar o gás, né? Só que sempre é importante comentar que assim, ó, se for para inspeção e reprovar, vai ter que trocar, tá? Pelo menos isso é hoje. Então é sempre bom, antes de fazer a inspeção, se informe com o convertedor, com algum especialista, até com o nosso canal aqui, faça contato. A gente está aqui para ajudar, coração aberto, tá? Não quer ser melhor que ninguém, bem pelo contrário, o mercado tem muita gente excelente. A gente só quer tentar dar instruções e esse vídeo aqui me ajuda a explicar para os meus clientes como é que funciona essas questões. E muitas vezes a gente não consegue falar isso para todo mundo de uma vez só, que nem através de um vídeo eu consigo, tá? O cilindro é uma peça cara e de difícil aquisição, né? Conclusão. Novas fábricas ou ofertas poderiam aparecer no mercado, né? Isso é uma esperança que a gente tem, porque hoje a gente está num pequeno monopólio, tá? Eu gosto muito da fabricante de cilindros de gás que tem no Brasil, faz um cilindro com uma qualidade muito boa, mas o mercado está na mão dos caras, e os caras fazem o que eles querem. Então, por exemplo, não tem cilindro. Imagina um cilindro que pesa 50, 100 quilos, que está em distribuidores no Rio de Janeiro, em São Paulo, para chegar aqui no Rio Grande do Sul. Imaginem o preço do frete, essa insanidade de substituição tributária, tem todo um quesito que faz esse cilindro chegar caríssimo aqui para nós, né? E muitas vezes até inviabilizando, concorrendo com gente que acaba vendendo kit gás, ou mais, vai estimular as pessoas a fazerem no clandestino, né?
E vamos deixar bem claro que o grande fator que faz carros explodirem no Brasil com gás natural veicular é cilindros e equipamentos e instalações clandestinas. Nesse quesito, o Inmetro não fiscaliza. Não fiscaliza. Tá? Não há forças-tarefa para punir, para fiscalizar, para prender agentes que fazem instalações clandestinas. Isso é o grande perigo. E a norma, ela não fala nada disso. Ela não enfatiza nada de cilindros de equipamento, de instalações clandestinas. Entendeu? O consumidor e o instalador serão bastante atingidos nisso, porque vai doer no bolso do consumidor isso, tá? De quem usa carro a gás. E o instalador, o convertedor, está tentando operacionalizar, está tentando fazer esse mercado trabalhar, fazer o combustível gás funcionar, que é um baita combustível, é um negócio extremamente interessante. Eu tenho gás nos meus carros há mais de 20 anos, eu já não consigo mais andar sem gás, me dá uma dó no coração andar na gasolina. Mas as pessoas vão ficar desestimuladas. Então eu tenho a esperança que isso vá mudar, que isso vá melhorar, que vamos chegar num consenso um pouco melhor com relação a essa norma, onde o cliente final fique bem, o fabricante fique bem. O fabricante também precisa ficar bem, né? Mas não pode ser o dono do mundo, né? Assim como o convertedor fica bem, né? O instalador, o pessoal que faz reteste. Haver uma força-tarefa para que pessoas do bem trabalhem nesse ramo e façam com que o Brasil se destaque nesse grande combustível, nesse grande ramo que é o gás natural veicular. Ok? Buenas, pessoal, que nem eu disse, esse é um assunto polêmico. Eu espero ter sido assertivo nas minhas colocações aqui, tá? Eu estudei a norma, ela está interessante, mas ela tem alguns pontos que deveriam ser melhorados consideravelmente, tá? Se você tem dúvida, contate o seu instalador, veja os canais aqui do canal, os vídeos aqui do canal do GNV, fique por dentro desse conteúdo, né? Que a gente vai estar sempre tentando trazer novidades, principalmente voltados para o ramo técnico, tá? Se qualquer coisa, vá aí na descrição do vídeo, vê nosso contato, manda o WhatsApp aí que a gente vai tentando também responder para quem quiser, tá? Muito obrigado por nos assistir. Se gostou do vídeo, dê o like, se inscreva no canal. É uma satisfação estar fazendo mais esse vídeo para você. Obrigado, até o próximo vídeo. Buenas!